Quero saudar você que me assiste com a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor, dar aqui um recado da parte do Senhor. Mas antes de mais nada, eu quero me desculpar com cada um daqueles que são inscritos no canal. Eu tenho mais de mês que não posto nada, nenhum vídeo. Na verdade, eu passei um período difícil, vamos dizer assim, e algumas dificuldades, ou várias dificuldades. E quando eu fui postar, por 5, 6 vezes que eu fui postar algum vídeo, alguma coisa acontecia, ou dava problema no celular, ou alguma coisa acontecia que me impedia. Eu perdi vários vídeos, dezenas de vídeos, e não pude concluí-los a ponto de postar. Então, peço desculpas e quero postar aqui esse vídeo, deixar um recado da parte do Senhor, um texto, e que em nome de Jesus dessa vez eu vou conseguir gravar esse vídeo até o final e postá-lo. Romanos, capítulo 8, apenas 2 versículos, 3 versículos, né? Romanos 8, do versículo 35 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ei, glória! Esse texto é muito conhecido, é um texto maravilhoso, falando do amor de Deus através da pessoa de Cristo Jesus. E é um texto muito conhecido, é um texto muito pregado. Alguns estudam este texto, leem, enfim, meditam neste texto. Mas eu quero chamar a atenção aqui de você que está me assistindo para um detalhe, e que é primordial, é importantíssimo. Quem nos separará do amor de Deus? Ou o que nos separará do amor de Deus? O amor de Deus, ele é insolúvel, insubstituível, insondável, incomparável, incondicional, ilimitado. Ele é tudo. Ágape. O amor que transcende tudo, tudo e todos. Todo tipo de experimento, todo tipo de razão humana, de ciência. E nós costumamos dizer que nada nos separará do amor de Deus, e de fato o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve assim: nada nos separará. Ou quem nos separará? Ele faz aqui uma pergunta. Só que aqui o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta, ele não faz uma afirmação. A afirmação ele faz depois que ele faz essa pergunta. Ou seja, ele faz uma pergunta e ele faz uma afirmação pressuposto na resposta ou na sua posição diante de tal pergunta. A pergunta é: quem nos separará do amor de Deus ou do amor de Cristo? Ele cita N coisas ou N situações adversas. E você vai pegar esse texto e vai meditar. E depois, na sua resposta, você terá essa afirmação do apóstolo Paulo que diz: em todas essas coisas, porém, ou algumas outras traduções diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, por Cristo. O que tem nos separado do amor de Deus? Isso aqui é uma palavra para você refletir, para nós refletirmos. Não é uma pregação tradicional, um estudo bíblico, não. É algo para se refletir. Porque a igreja do Senhor Jesus, esta igreja contemporânea, esta geração da igreja de Cristo sobre essa terra, ela está doente. Ela não entende.
É uma geração que tem focado em teologia e tem deixado de lado Deus. É isso mesmo, Deus. Você pode me dizer, não, mas isso aí é um contrassenso, porque a teologia é o estudo de Deus. Sim, teologia é a ciência que estuda Deus. Deus não está preocupado, ou nós não devemos, ou não precisamos, ou não devemos e precisamos estudar sobre Deus. Nós precisamos aprender com Deus. Quando você estuda sobre Deus ou acerca de Deus, como acerca de qualquer outra coisa, você estuda como algo longe, como algo distante que precisa de estudo para ser compreendido. Quando nós passamos a conviver com Deus através da comunhão e do seu Santo Espírito, nós passamos a ter essa intimidade diária, comunhão, na oração, no partir do pão, na adoração, enfim, nós passamos a conviver com Ele e na convivência aprendemos, compreendemos nele, por Ele, para Ele, todas as coisas. E nisso Ele aperfeiçoa em nós a boa obra, aperfeiçoa a fé, a esperança, faz em nós brotar frutos, que são frutos do Espírito. Então, o que eu quero dizer aqui, ou te fazer esta pergunta, para que você possa refletir, é: quem nos separará, ou quem te separará do amor de Deus? Essa geração ela tem se preocupado, como eu disse, com teorias e não prática. Tem se preocupado com teologia, não com a revelação da palavra de Deus, pura e genuína. E com isso ela tem estado distante de Deus cada dia mais. Distante do propósito original da palavra, do projeto de Deus, da salvação. Isso se reflete no dia a dia. Eu vou dar exemplo simples aqui, dentro dessa própria pergunta. Quem nos separará do amor de Deus? O apóstolo Paulo vai fazendo um elenco. A angústia, a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Aqui ele começa falando de tribulação. Estamos em dias atribuladíssimos, verdade. Muitas lutas. E tem pessoas que nesta fase inicial daquilo, né, nessa sequência crescente que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e nos traz aqui na palavra de Deus, na tribulação muitos têm ficado, têm se perturbado, têm se confundido. A angústia. Quantos corações angustiados, depressivos, quantos crentes depressos, quantos crentes desanimados, quantos crentes em angústia profunda, amargura do espírito, da alma, devido às lutas, às provas. As notícias são sempre terríveis, terrificantes. Isso, claro, tudo que está acontecendo, a parte que nós sabemos faz parte de uma agenda global. Isso é para a ascensão que virá em pouquíssimo tempo do anticristo para governar este mundo. E nós sabemos, para haver um governo mundial, precisa primeiro se instalar um caos a nível global, para se levantar um governo a nível global e um governante a nível global, que nós sabemos que é o anticristo, que já tem sido anunciado. Então tudo isso é profético. Tudo o que está acontecendo é profético. Estava na palavra, está na palavra, e a tendência é piorar. E isso aqui me preocupa, é que com a tribulação, e a mesma às vezes trazendo angústia, e isso afastando as pessoas do caminho do Senhor, a tendência é piorar. Ou seja, se já está ruim agora, imagina daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quanto tempo levar para o Senhor Jesus voltar. Por isso que a palavra diz: se os dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria desta geração presente. Porque as pessoas não suportariam. E por que não suportariam? Porque não estão vivendo a sã doutrina. Não estão aprendendo com Deus. Estão focados, no máximo, em estudar sobre Ele. Deus não é algo distante para ser estudado.
Deus é um ser que está pertinho, através do seu Santo Espírito habitando dentro de nós, nos fazendo aprender com Ele no dia a dia. Mas as pessoas que não creem nisso, elas são incrédulas. E se são incrédulas, consequentemente, não alcançarão os mistérios de Deus, porque Deus não se revelará a elas. Então não adianta fazer teologia, estudar escatologia, estudar o que for. Não adianta. Se você não convive com Deus, você não aprende com Ele. E as coisas celestes, só Ele pode ensinar. Só Ele pode ensinar. Só Ele pode ensinar. E o ensino de Deus, ele é prático. Ele é na convivência, no dia a dia, caminhando com Ele. Não é de outra forma. É na comunhão. Não é de outra forma. As pessoas têm se desviado do caminho, têm desistido, se apostatado da fé. A perseguição. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, como eu falei. Não. Tem passado momentos de angústia, mas eu estou vencendo. A perseguição. De caráter geral. Está sofrendo perseguição no trabalho? Você é o camarada, ou o homem, ou a mulher, escanteada porque você é cristã? Você perdeu o trabalho porque você é cristã? Você, jovem, que estuda, você tem sofrido bullying por ser cristão? Se é que você é um cristão de verdade, declarado, tem suas convicções basadas na palavra, na verdade? Você tem passado lutas no seu cotidiano, no âmbito familiar, por ser cristão, por aqueles que ainda não foram alcançados por Cristo? Escárnio. Tem sofrido perseguições de todos os tipos. E a espiritual propriamente dita, por amor ao Evangelho, e tem continuado de pé? Sim. Vamos para o próximo passo. Fome. Você já passou ou teria, não digo nem coragem, mas estrutura espiritual para passar fome no nome de Jesus? Pode parecer uma loucura isso que eu estou falando, mas não é não. Não é não. O próprio apóstolo Paulo passou fome, sede, nudez, naufrágio, perigo, prisão. Quando a palavra também nos garante que o Senhor tudo provê, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso bom pastor, nada faltará, etc. Eu já falei até em outro vídeo, nada faltar significa nada mesmo. Não faltará porta aberta, mas também não faltará porta fechada, nada. Não há restrições. De maneira que, se eu digo, você vai perecer de fome, eu estou falando algo antibíblico. Porque o Senhor não permite que os seus venham padecer de fome. Um exemplo. Né, de nenhuma outra necessidade, enfim. Mas ele permite que você passe um período. Passar significa entrar em um período específico e terminá-lo, atravessá-lo. Isso é passar. Deus permite que você passe por situações similares. Você já passou fome? Ah, não, isso não acontece. Eu já passei mais de ano. E dormi com a barriga roncando de fome. Virava para o lado, para minha esposa não ver, e chorava. Senhor, tem misericórdia. No outro dia não tinha nem o que comer. Mas todo dia o Senhor dava um pouquinho, uma porçãozinha, para nos mantermos de pé, nos mantermos firmes, vivos, sãos. E apesar da prova e não termos abandonado a fé, o Senhor não só nos sustentou, mas o Senhor nos deu saúde. Apesar de pouco comermos, nunca faltou saúde. Não adoecíamos. Não tínhamos nenhum tipo de problema de saúde. O Senhor nos manteve, mas nós passamos, eu e minha esposa. Superamos. Não ficamos ali, não padecemos, não perecemos ali. Caímos à beira do caminho e morremos na fé por causa disso. Não.
passado. Mas as lutas, elas são dinâmicas, as provas, porque o evangelho também é dinâmico nas nossas vidas. Estamos numa caminhada. Cada passo que eu dou são centímetros ou até metros mais perto do nosso objetivo, que é o céu. Você passaria fome? Sem negar, sem se apostatar da fé? Sem separar você de amor ágape? Nudez. Nudez aqui não é literal. Não é que você vai ficar nu, ou a nudez tiraria você do amor de, te separaria do amor de Deus. Não, aqui está falando da completa escassez, da absoluta falta de recursos. Eu digo isso e explicando para você, por exemplo, um morador de rua pode estar sem comer dias, pode estar magro, osso e pele, mas algo para se vestir ele tem. Nem que seja um pedaço de pano enrolado, ou trapos, vestido de trapo, de saco, mas é uma vestimenta. Quando diz nudez, significa absoluta falta de tudo, até do mais essencial, que é cobrir a sua nudez, que é uma vestimenta. Você passaria escassez a este ponto sem se apostatar da fé, sem deixar de amar o seu Criador, sem dizer, Jesus, tá doendo demais, mas não muda o amor que eu tenho por ti. A minha carne está sofrendo, mas a minha alma rejubila cada dia mais no Senhor, porque Tu és a razão do meu existir. Tu és a razão da minha vida. Tu és o amor da minha alma. É este amor que o Senhor está falando na palavra. Amor ágape, o amor que transcende, o amor que excede o entendimento, o experimento humano, o amor que não pode ser racionalizado, não tem bases racionais, não tem base científica, não tem base sentimental, enfim, para poder comprová-lo. A grande esmagadora maioria da humanidade sequer consegue prová-lo, não sabe o que é. Você não pode explicar algo que você não conhece, e você não pode conhecer se você não o prova. Logo, se você não prova, você não conhece, e não conhecendo, você não pode explicá-lo. O perigo geral, perigo de morte. Às vezes nós entramos numa situação difícil, misericórdia. É uma coisa assim um pouco, é uma situação meio complexa, porque às vezes nós enfrentamos um perigo, ou enfrentamos uma situação como essa, fome, escassez, né, nudez, que eu expliquei aqui, e outras, perseguição, e você supera. Mas quando você está num bem bom, e você vê antecipadamente o que você vai passar, antes de passar, o seu psicológico já começa a trabalhar de forma contrária à sua fé. Antes de você passar, você já começa a cair na fé, a esmorecer na fé, já começa a se distanciar do evangelho, já começa a largar Deus, com medo de consolidar aquilo que a sua mente, o seu intelecto, a sua percepção ou até o seu discernimento no espírito já discerniu, já captou, né, daquilo que está para acontecer. Muitos desistem da fé sem passar necessidade. Pelo simples fato, o perigo de talvez passá-la, já esquecem. Começou a pandemia, começou um monte de complicações. Olha, um monte de gente está ficando desempregado. Você está empregado? O que importa é você. Você não depende do governo. O seu governo é Jesus Cristo. Não, mas está uma pandemia. Aí os crentes estão vivendo um verdadeiro pandemônio. Não estão vivendo, passando nenhuma dificuldade, necessidade. Mas estão vendo ao seu redor pessoas passando e pensa, o que é natural e racional, vou passar também. E já começa a sofrer antecipadamente. Isso é natural para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. Eu começo por mim.
e já começa a sofrer antecipado, começa a angustiar o coração, começa já não ora mais, já não glorifica mais, não adora mais, não lê mais a palavra, já. Mas irmão, eu tô falando isso aqui não é porque eu sou um super santo, não. Nossa, quem dera, quem sou eu? É porque eu passei por isso. Eu não posso pregar algo que eu não estou vivendo. Eu passei um momento agora difícil, particular, vamos dizer assim, esse último mês, últimos 2 meses, enfim. Inclusive também por causa disso tudo que está acontecendo. Então eu tô aqui no exterior, mandei a minha família para o Brasil e seguro as pontas aqui e tal, e começa, mas não tá me faltando nada. Tô trabalhando, tá lá, tá aqui, tá tudo certo. Mas por ver o caos ao seu redor, você é afetado. E eu comecei a me deixar, me permitir sofrer também, sem necessidade. Mas isso é humano. Agora nós temos que aprender com nossos erros. E nós temos que superar as nossas falhas, vencendo elas. É por isso que hoje, graças ao bom Deus, estou aqui, estou bem, estou de pé, estou tranquilo, descansando no Senhor. Mas eu precisei passar por um processo. É natural, meus irmãos. Nós não podemos nos abater a ponto de desanimar, de cair à beira do caminho e apostatar da fé por causa disso. Deus não me ama mais por causa do caos. Não, calma. Isso é bíblico. E vai piorar. O governo das nossas vidas está nas mãos do Senhor. Basta. A espada. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, a espada. A espada aqui está falando da eminência da morte. Vou morrer. Alguém coloca um assalto, algum tipo de violência, Deus livre e guarde, é claro, mas suponhamos, alguém colocou essa arma na sua cabeça para te roubar. Ou dissesse, negue-se Deus. Ah, isso não aconteceria. Os países muçulmanos isso acontece, eles prendem os cristãos, torturam, e depois levam no meio de um deserto lá, mete uma metralhadora, uma HK na cabeça e fala, ó, se você negar agora, eu deixo você viver. Naquele auge, qualquer pessoa em sã consciência negaria. Tô aqui preso, tô sofrendo uma tortura psicológica, emocional, uma tortura física, sede, fome, essa agonia durante dias de cárcere e sofrimento. Às vezes acabou de ver a sua esposa, o seu filho morto na sua frente. É uma tortura insana. E tá com uma HK na sua cabeça para metralhar você e fala: se você negar, eu te deixo viver. Quem não negaria? Humanamente falando, todo mundo. Quem é louco a ponto de falar: não, eu prefiro morrer? Ninguém. Humanamente falando. Mas você negaria? Eu negaria? Eu diria: ó, pode puxar o grilheto aí, pode puxar o gatilho, eu vou partir pro meu Senhor. Esse Deus eu não nego, não. Os nossos atos diários. Às vezes nós pensamos em coisas assim mais fortes, como esse exemplo que eu citei, mas a gente deixa passar situações do dia a dia, situações pequenas. Podia citar vários exemplos, mas vai ficar muito longo, o vídeo já está ficando. Vou resumir aqui situações no seu trabalho. Se você negar a sua fé, o emprego é seu. E aí? Se você disser que você é cristão ou deixar escapar indícios que você serve a Deus, o emprego não é seu. E aí? Você está precisando. Se você jovem fala, olha, você é crente. Não é bem assim não. Não, até vou, mas minha igreja permite tudo. Não é bem assim não, eu posso, porque Deus sabe meu coração, esse papo ímpio, ou crente desviado, para não ser abandonado pelos seus amigos, escanteado na sua escola, no seu colégio, na sua faculdade.
para fazer boa figura com as pessoas, tá ali, né? Tentando uma certa popularidade para não ser, não ter uma enxurrada de zoações, né? De constrangimentos. Aí você nega. Você está negando Cristo. Pedro negou Cristo 3 vezes. Que absurdo. Quantas pessoas falam isso? Que absurdo. 3 vezes Pedro negou, que absurdo. Se fosse Cristo, não dava uma segunda oportunidade para ele, não. Negou 3 vezes. Quantas vezes em toda a sua existência você negou a Cristo com seus atos? Quantas vezes eu neguei? Na minha ignorância? Ou na minha loucura? Porque nós somos falhos mesmo? É o amor de Deus a causa de nós não sermos consumidos? Porque o mérito nosso é ser consumido? Quantas vezes eu neguei? Quantas vezes você negou? Só que a partir de hoje você não é mais inocente. Pela palavra, que te ensina e te instrui. Eu vejo, por exemplo, para fechar essa epidemia, os crentes não congregam, não visitam, não participam sequer de um culto, alguma online ou uma oração, não ouvem sequer um louvor, estão confinados em casa, presos, mas presos da sua própria consciência. E muitos estão aprisionados por Satanás. Aí é forte isso que o irmão está falando. Eu falo com convicção, porque tem pessoas em depressão, tem pessoas se suicidando, e isso não é de Deus. Isso não é sequer humano, porque faz parte não só da genética, né, da biologia, todo o seu contexto geral no mundo, tudo aquilo que existe, nós chamamos vulgarmente de vida, tudo aquilo que vive, que existe, que foi trazido por Deus à existência, nós, seres humanos, animais, tudo, aquilo que é mais forte na natureza é o sentimento ou a ação da autopreservação. É mais forte do que você mesmo. A natureza é assim. O ser humano é assim. Autopreservação. A pessoa pensar em tirar a própria vida, ela vai contra a sua própria natureza, porque isso é maligno. Os crentes estão adoecendo. Os crentes não creem mais. Eu dou um testemunho. Por exemplo, a pessoa fica pasma. E é crente de 20, 30 anos de igreja. Conhece Deus, conhece a Bíblia mais do que 1000 vezes mais que eu. E fica perplexo. Meu Deus, Deus faz isso mesmo. Deus ainda opera. Mas meu Deus, é claro, Deus é o mesmo. Mas por que você não está vendo essas maravilhas de Deus? Porque algo separou você deste amor. O amor de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E nesse amor, na sua presença, milagres acontecem. Operações de maravilhas vêm da parte de Deus para nós. O sustento, junto com o aprendizado e tudo aquilo que nós vivemos, presenciamos, na qual nós existimos e respiramos, é nele, é dele, é para ele, por ele, vem dele. Aquilo que nós aprendemos é o Senhor que ensina. As pessoas estão morrendo. Não fisicamente, mas espiritualmente. Teve um outro vídeo que eu postei falando do espírito de morte que chegava no Brasil. Saía daqui do exterior e chegava até o Brasil. E muita gente não percebia. E o sonho era com os crentes. E eu falei, olha, eu não vou atribuir isso aqui ao vírus, não. Estava no início ainda do vírus. Na verdade, o sonho foi antes. Começou esse negócio do vírus, a pandemia, e eu anunciei o sonho. Mas já tinha tido há cerca de 4, 5 meses antes de começar a pandemia. Mas eu falei, olha, eu não vou atribuir este sonho à pandemia. Talvez venha depois, resultado da pandemia, mas algo vai acontecer e vai chegar no Brasil. Não sei a proporção que vai tomar, mas vai chegar. Eu via chegando, eu não via destruindo, mas eu via chegando no Brasil. O espírito de morte chegava no Brasil. Pessoas morreram aqui, pessoas estão morrendo. O índice de suicídio aumentou assustadoramente. Pessoas que perderam tudo, não tem Deus, se matando.
aqui no exterior. E no Brasil, que é pior do que a pandemia, é algo, é uma crise sanitária, uma crise política no Brasil. E torna ainda mais grave no sentido econômico, principalmente as pessoas perdendo trabalho, as pessoas, o caos sendo implantado. O que está acontecendo? As pessoas estão se desesperando. E o papel da igreja agora, neste momento, principalmente, é o lugar de socorro para a sociedade. A igreja está escondida, com o rabinho entre as pernas, com medo de nem sei de quê, de ameaça de um vírus, que não é um ebola, não é uma gripe espanhola, é um vírus da gripe modificado. O contágio é muito alto, mas a mortalidade, a mortalidade pelo vírus é baixíssima, não chega a 1%. As pessoas estão assustadas, deixaram de viver, não estão socorrendo o próximo, não estão socorrendo a própria família, estão morrendo, perecendo, definhando, inclusive espiritualmente, por causa de um vírus. A ameaça de um vírus da gripe modificado que existe desde 2003, isso tem estudos aí mostrando, tem revistas, enfim. Por causa de uma virose que ainda que mate, matou sim, mas você vai parar sua vida por causa disso? A humanidade já enfrentou coisas muito piores. A gripe espanhola foi uma dessas. O ebola, a malária, tantas outras coisas que matam, câncer, AIDS. A própria gripe aviária era pior também. Aí vem o coronavírus por causa da mídia, que potencializa para tudo, meu Deus. Nada nos separará do amor de Deus, nem a morte. Aí chega um vírus, é rir para não chorar. Para tudo. Morri também. As pessoas, a maioria, não digo, vou dizer a maioria, mas grande parte. Eu vou falar dos crentes, eu não vou falar do ímpio, porque o ímpio não sabe nem do que está acontecendo. Falando com os crentes que têm ciência do poder de Deus. Grande parte dos crentes não morreram fisicamente por causa do vírus e nem vão morrer. Mas já morreram espiritualmente. Estão completamente mortos. Absoluta falta de vida dentro do seu interior. Apenas existe na sua essência, nessa carcaça humana. Apenas existe. Espiritualmente, já estão mortos. Triste, mas real. Que nós viemos nos atentar. Que nada, a palavra é clara, nada nos separará do amor de Deus. E porque todas essas coisas que aconteceriam, em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Por quê? Ou por quem? Por meio daquele que nos amou primeiro, mesmo sem merecermos, mesmo que nós sendo dignos de morte, de cruz, ele tomou a cruz e morreu por nós. Ele morreu por nós para deixar você padecer por causa de um vírus. Não é nem uma bactéria, um vírusinho. Pelo amor de Deus. Que o Senhor possa falar ao seu coração, possa nos dar entendimento da profundidade do poder de Deus nas nossas vidas. Eu digo do coronavírus, pode estar pensando, mas isso aí é porque o irmão não teve nada. Meus irmãos, eu mandei a minha família para o Brasil e eu aqui sozinho peguei o coronavírus. Eu fiquei em cima de uma cama tremendo, querendo vomitar, eu não conseguia ficar sentado, febre. Meu Deus do céu, fiquei ruim, sozinho e sem um remédio em casa. Ali eu falei, que é isso, rapaz? O que eu tô passando? Deitado do jeito que eu tava, só fechei o olho e orei, Senhor, há poder no nome de Jesus. Retira agora com a tua destra de poder, retira essa enfermidade. Cura-me, Senhor, em nome de Jesus. Tô indo dormir ruim, mas eu vou acordar melhor e vou estar 100% logo. Orei ao Senhor. Consegui dormir, que nem dormia, dor no corpo todo, tá uma coisa horrível. E eu não fico nem sequer gripado aqui. É muito difícil.
sempre tinha uma boa imunidade. Consegui dormir, acordei muito melhor. Eu não conseguia comer, não tinha fome, era uma situação muito difícil, vontade de vomitar, tontura, enfim. Levantei muito melhor, 80%, 85% das minhas forças. Passei o dia, fui dormir, no segundo dia já estava 100% curado. E separou do amor de Deus? Pelo contrário, me fortaleceu. As provas são para nos fortalecer no amor de Deus e não para nos separar. Que o Senhor possa te abençoar com essa palavra, que você possa compartilhar para aquele que está precisando de ser sacudido por Deus. Que a palavra do Senhor possa fazê-lo entender, a nós e a esta pessoa, que o amor de Deus ele é mais forte do que a própria morte. Quem dirá de um vírus? Quem dirá de uma crise econômica? Quem dirá de uma crise sanitária? Quem dirá de uma crise existencial? Ou seja lá o que for, que tipo de crise você estiver passando. Que Deus possa te abençoar e que você possa compartilhar esse vídeo com aqueles que estão precisando, que não são poucos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos permanecer firmes na fé, no amor de Cristo. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.